Olá, pessoal! Vamos começar aqui o curso de extensão intitulado Formação para Escrita de Resumo Científico em Atividades Acadêmicas. Esse é o primeiro material que vai dar uma noção geral do que a gente vai estar trabalhando no curso de extensão. Então, não fiquem preocupados se eu passar mais rapidamente por alguma parte que vocês vão ter que trabalhar no curso. Fiquem tranquilos, porque cada parte dessa vai ser trabalhada individualmente para que vocês possam construir o resumo de vocês paulatinamente. Então, quem fala é a professora Luciana de Lima, tá certo? E esse material está sendo preparado agora para 2018. O que é então um relato de experiência? Né? Isso que vocês vão fazer no resumo de vocês. Como a gente ainda não tem muita experiência em pesquisa, né, para que vocês possam desenvolver um trabalho, um projeto de pesquisa, e como demora também para isso acontecer, então a gente vai estar trabalhando em um relato de experiência, né, com algumas atividades e ações que vocês tenham desenvolvido na área de vocês, dentro do contexto de vocês. Então a gente vai estar trabalhando, né, com uma descrição, que é nada mais nada menos que vinculada ao relato, de uma experiência, como eu falei, que vocês vivenciaram, mostrando aí uma contribuição e uma relevância para determinadas áreas do saber que você vai escolher. Então, vamos supor que você vai estar trabalhando com educação à distância. Então, qual é a contribuição e a relevância que a sua experiência pode estar trazendo para a educação à distância? De repente, você trabalhando com matemática, ou trabalhando com português, espanhol, ou trabalhando com química, física. Que tipo de experiência vocês vivenciaram como alunos, como docentes, dentro da educação à distância, por exemplo? Mas pode também não ser educação à distância. Pode ser alguma experiência que você tenha tido vinculada ao uso da tecnologia digital na docência, como professor na escola, ou como aluno mesmo. O que você já vivenciou, que você aprendeu na escola, utilizando o celular, utilizando o tablet. Né? Então, são relatos de experiência dessa qualidade que nós vamos estar trabalhando no curso. Então, quais são os elementos que constituem um relato de experiência? São esses: o tema, o objetivo, o aspecto teórico, os procedimentos metodológicos, a descrição da experiência em si, as considerações finais que precisam vir mesmo, né, no término do resumo, os elementos que são imprescindíveis para qualquer resumo e a formatação. Então, quando você vai escrever um resumo científico, seja ele um relato de experiência, ou uma pesquisa bibliográfica que você tenha realizado, são esses os elementos que você precisa levar em conta, tá certo? Para você poder fazer uma escrita de um resumo consistente, com coerência. Em relação ao tema, você precisa escolher o seu assunto de estudo. Aqui, como nós trabalhamos na tecnodocência, a nossa ideia é trabalhar com tecnologias digitais e docência. Quando fala tecnologias digitais, é aquilo que eu mencionei anteriormente. Você pode tratar pensando a educação à distância, pensar no computador, né, que uso você faz dele, dos softwares que são envolvidos a esse computador, o uso do tablet e seus respectivos aplicativos para cada área do saber, você vai trabalhar com a sua área, ou então o uso do celular, que também você pode baixar e utilizar vários aplicativos. Quando se fala em docência, você pode pensar em vários lugares onde essa docência pode acontecer. Você pode pensar nas experiências que você já teve na escola, como aluno. Você pode pensar na docência como universitário, né? Você pode pensar na docência como um professor. De repente você já atuou na escola e já fez uso desses equipamentos, desses materiais na escola. Então você pode trazer uma experiência desse tipo, né? E como aluno da universidade, quando é que você utiliza, em que situações interessantes você faz uso desse equipamento, desses materiais tecnológicos, tá certo? Lembra que a gente está fazendo esse curso acontecer para os alunos da UAB UFC, né? Então, principalmente, não só. Mas é importante então que vocês saibam que a EAD é um recurso tecnológico e aí vocês podem estar trabalhando com esses elementos. E o que é o objetivo? A gente começa escrevendo o resumo pelo objetivo. Por isso, o verbo tem que vir no infinitivo. E você precisa mostrar para as pessoas que vão ler o que é que você quer alcançar com esse trabalho. Você quer o quê? Descrever a sua experiência? Então, você utiliza o verbo descrever. Você quer apresentar
você quer explicar, você quer divulgar alguma coisa? Veja que eu só coloquei 4 exemplos de verbo, mas existem vários, inúmeros, infinitos verbos que você pode utilizar. Então, você pode buscar, né, uma sequência de verbos na internet disponível, né, dentro da teoria de Bloom, por exemplo, para que você possa escolher outros verbos que te agradem melhor. Mas esses são os mais utilizados para relato de experiência. Então, no início do teu resumo, você sempre começa assim: o objetivo desse trabalho é descrever uma experiência, é apresentar uma experiência, um relato de experiência, é explicar alguma coisa que foi desenvolvida, tá bom? Então, você precisa escolher qual é o verbo e de que forma você vai dizer o que é que você quer alcançar com esse trabalho. Na sequência, vem um aspecto teórico que você também tem que estar escrevendo, né? Então, lembra só que no resumo, os autores não são citados. Então, por mais que você tenha bebido, né, na fonte de algum autor, né, que você tenha ido lá buscar alguma informação, no resumo, que é um resumo simples, você não apresenta, não divulga esse autor, tá certo? É diferente de outros tipos de resumo. Resumo estendido, você tem condições de tratar melhor esse autor, mas no resumo simples não há necessidade, tá bom? Então aí vocês precisam pensar, teoricamente, quais são as contribuições que as tecnologias digitais podem trazer e quais as contribuições que a docência pode trazer. E o interessante seria mesclar essas duas ideias. Então, qual é a importância, né, de utilizar as tecnologias digitais integradas à docência? E aí você pode pensar, por que é interessante utilizar a tecnologia digital? Quais são as contribuições dessas tecnologias digitais nesse âmbito da docência? O que acontece com o professor quando ele utiliza as tecnologias digitais na docência? O que acontece com o aluno? Essas perguntas que a gente está colocando aqui para vocês servem de ajuda para vocês pensarem nos aspectos teóricos. É claro que isso tudo precisa estar embasado em alguma teoria que vocês tenham estudado anteriormente ou que vocês estão estudando agora. Então é bom ir em busca de algo mais substancial para poder embasar as ideias que vocês estão tendo para fundamentar o relato de experiência de vocês. Os procedimentos metodológicos estão vinculados a como você fez a experiência, né? Então, quase chegando lá na descrição da experiência, mas você precisa ambientar o leitor para saber que tipo de aula, se é que você deu uma aula, se você participou de uma aula, né? Que tipo de aula foi essa? Foi uma aula expositiva? Foi uma aula participativa? Foi uma aula onde você construiu o conhecimento? Como eram os alunos? Fazia parte desse grupo de alunos? Ou eram os alunos com os quais você estava trabalhando em uma escola, dentro da universidade? Ocorreu uma disciplina ou não ocorreu? Que dia da semana essa atividade ocorreu? Em que horário ela ocorreu? Em que semestre, em que ano ela aconteceu? Em que local? Foi aqui na UFC? Foi numa escola pública? Que escola pública é essa? Foi aqui no Ceará? Você utilizou as tecnologias digitais? Quais tecnologias você utilizou? Então, esse preâmbulo que a gente faz para entrar na discussão propriamente dita do que vocês fizeram em termos de experiência é super importante para poder situar o leitor, né, no local, no contexto onde vocês desenvolveram o trabalho. A descrição da experiência, como está escrito aí, é a experiência, né? Então você vai descrever o que você realizou, como você realizou e quais foram os resultados que vocês obtiveram. Então, o que você realizou? Desenvolvemos uma aula onde os alunos puderam construir uma pipa utilizando informações vinculadas ao site tal, tal, tal. Como foi realizada essa atividade? Dividimos os alunos em grupos, esses alunos, cada um recebeu um kit para a construção da pipa, mas eles tiveram que fazer uma pesquisa na internet, cada um recebeu um computador, e aí, através dessa pesquisa, eles puderam imprimir as instruções para a construção da pipa e acabaram construindo, né? E depois, ao final, eles puderam mostrar como é que foi a pipa construída e puderam ir ao ar livre e empinar essa pipa, né? E em termos de resultados, você vai dizer para a gente o que os alunos aprenderam, né? Ou o que você aprendeu dentro dessa experiência, né? Ou como professor, se foi você mesmo que desenvolveu a pipa. Então, assim, a descrição da experiência é a parte mais importante do resumo,
porque é justamente aí que a gente vai poder, como leitor, aprender com você como autor, né? Porque ninguém mais vai saber dessa experiência que você vivenciou. Então é importante nesse momento vocês serem o mais fiel possível para poder descrever o que aconteceu, né? Em termos de considerações finais, a gente coloca a conclusão entre aspas, porque a gente nunca conclui nenhum trabalho científico, mesmo num relato de experiência. A gente contou o que aconteceu agora, mas futuramente outras coisas podem acontecer, ou então algo diferente pode acontecer com uma outra turma que você vai trabalhar, ou em outro grupo que você vai participar, né? Mas é importante, ao final, você dizer o que você aprendeu com isso, nessa experiência, e o que é que você precisa melhorar nessa experiência para poder dar margem a participar de outra experiência parecida ou não, vinculada ao que você está desenvolvendo, né, no tema inicial. Tá bom? Então, tudo isso que eu falei até agora compõe o corpo do resumo que vocês vão escrever. Ele vai ser formado por partes pequenas que ao final vai dar o conteúdo todo que vocês precisam apresentar. Mas existem alguns elementos que são chamados de elementos imprescindíveis, que é nada mais nada menos a identificação do seu trabalho, ou seja, onde você vai escrever o título e as palavras-chave. Sem o título, você não tem um trabalho que as pessoas vão querer ler, né? E essas palavras-chave, elas sempre estão vinculadas a esse título. Então, dar um nome à criança é fundamental. Então, você teve todo o trabalho de escrever seu resumo, apesar do título aparecer logo no começo, ele vai ser o último a ser desenvolvido, porque depois que você concatenou todas as ideias que você teve, é que você vai ter condições de escrever o título do seu trabalho. Lembrando que quando você for escrever as palavras-chave, você tira essas palavras do título. Fica mais fácil depois de ser identificado. E por fim de todas as coisas, vem a formatação, né? Que você precisa saber aí qual é a quantidade de caracteres com o espaço que você vai ter que ter do seu resumo. Cada local tem a sua especificação em termos de formatação. Aqui na UFC é o que a gente vai estar trabalhando, com um mínimo de 1.400 caracteres com espaço e um máximo de 2.000 caracteres com espaço. Isso é importante de fato? Gente, por incrível que pareça, isso é fundamental. Na hora que você escrever seu resumo, você se empolgou, gostou de escrever, escreveu mais do que 2.000 caracteres com espaço, se você for colocar no sistema para submeter o seu resumo, o sistema vai cortar parte do seu resumo e aí ele pode não ser aprovado porque você não foi mostrar o que realmente você fez, né? Então não teve um começo, um meio e um fim, ele vai ficar cortado pela metade ou por uma parte. Então, é muito importante que você consiga concatenar todas as suas ideias dentro dessa formatação para que ele tenha um começo, um meio e um fim, tá bom? Gente, nós ficamos aqui para esse primeiro vídeo, mas na sequência nós vamos apresentar vários exemplos de como é que você pode estar trabalhando cada elemento que compõe o seu resumo. E assim, quando a gente for mostrando cada parte do seu resumo, a gente vai construindo com você, tá certo? Discutindo nos fóruns, como você vai fazer a construção desse resumo. Ao final do curso, vocês vão estar com o resumo pronto para submeter para os encontros universitários da UFC. Tá bom? Então, até mais!